Bem-vindo ao Pod Doctor. Eu sou Frederico Novelino, cirurgião plástico, cirurgião na mão. E eu tô aqui com meu amigo... Eduardo Custódio. Hoje nós vamos falar sobre diversos temas de cirurgia plástica. Eu aproveitei a oportunidade para trazer o Eduardo, que é publicitário, e a gente vai tentar conversar sobre temas diversos que sejam do interesse da maioria da população, para que a gente esclareça de forma realista, que a gente não faça uma coisa apenas de divulgação de serviços, que seja uma coisa informativa. Doutor, eu tô cheio de perguntas para te fazer, porque toda vez que a gente se encontra eu aprendo um pouquinho. Parabéns aí pelo Pod Doctor, tá bonito demais essa entrada aí, o nome é muito criativo, Pod Doctor, rapaz, ficou top. Você tem um pouquinho desse mar que você aprende, é um cara que estuda muito, né? Eu vejo que você tá sempre antenado na internet, no mundo afora. Fiquei sabendo que você estudou na França, então, né? Você não é bobo não. E eu tenho uma dúvida. Hoje você, como cirurgião plástico, tá uma moda aí, negócio de cirurgia, de harmonização facial, essa coisa muito louca, né? Dentista fazendo coisa que não pode fazer e outros colegas também. Às vezes o cara nem é cirurgião e tá fazendo cirurgia plástica, né? O cara não é cirurgião plástico, faz cirurgia plástica. Como é que eu faço, a minha família e quem está assistindo a gente, para escolher um cirurgião plástico? Como é que a gente descobre se o cara é cirurgião plástico ou se não é um cirurgião plástico? As pessoas estão escolhendo cirurgiões olhando em rede social. Se você percebe que o cirurgião ele divulga a qualificação dele através de critérios bastante simples, se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, significa que ele fez uma residência, fez uma prova que chama título de especialista, passou na prova e se tornou membro da sociedade. Ele é cirurgião plástico, então. Se ele tem o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade, significa que ele fez esse processo todo e registrou os documentos no CRM local. Então o CRM verificou se ele fez aquela formação mínima. Não significa que ele é um cirurgião especial, significa que ele tem um mínimo de formação, que ele é cirurgião de verdade. Então isso as pessoas não estão fazendo. As pessoas, se você vai numa rede social, todo mundo vira doutor. Você não sabe quem é médico, quem não é médico. Você pega outras especialidades que confundem a cabeça da gente. Eu sou cirurgião plástico ocular. Então o cara é cirurgião plástico. Ele faz cirurgia plástica ocular. Não, ele é oftalmologista. Mas ele usa o termo cirurgia plástica, que é um termo da moda, para dizer que ele faz aquele tipo de cirurgia. Uhum. Então, é uma confusão de dados e terminologias que é muito ruim. Então, a gente tem que aprender essas nuances. Eu faço ROF, harmonização orofacial. Ele é dentista. Uhum. Esse é um termo da odontologia, esse não é um termo da cirurgia plástica. Então, essa confusão, ela é muito conveniente para você dizer que você é melhor do que os outros. Mas você vai dizer que é melhor do que os outros divulgando conteúdos, mas não mostrando para as pessoas que você fez uma formação mínima. Para você fazer as coisas bem feitas, precisa ter a base. Se a base não existe, a casa cai. Eu morro de medo, doutor Frederico. Eu morro de medo porque eu já passei por muita coisa, você sabe disso, que você é meu amigo querido. E eu tenho você como uma referência, então estou sempre te ligando, te perturbando quando alguém vai operar da família. Eu perdi uma prima que foi fazer a cirurgia com uma pessoa que não era cirurgião plástico, morreu. E a gente não pode errar, porque tem muita gente sofrendo aí, tem muitos colegas da medicina, né, que estão tomando processo aí para fazer coisas que não sabem fazer, né? E a minha dúvida é que você acha que a pessoa pode ligar para o CRM local e procurar saber, pô, fulano de tal que vai fazer a cirurgia do meu nariz é cirurgião plástico? A pessoa pode ligar para o CRM? Não precisa. Não? Você entra no site cremerge.org.br, você vai ter um link para você procure seu médico, você vai ver a qualificação do médico. Quando você coloca o nome completo dele ou o CRM, você vai ver o que ele tem de qualificação. Se ele está registrado como cirurgião plástico, eu estou registrado como cirurgião plástico e cirurgião da mão, que é uma especialidade que é uma subespecialidade da cirurgia plástica também. E aí você consegue ver isso diretamente. Uhum. Ou você entra no site da cirurgia plástica, você vai ver se ele é membro da sociedade. Se ele é membro da sociedade, ele fez uma formação mínima. É isso que isso garante. Então, tipo assim, você pegar pessoas que estão fazendo cirurgias
Existem vários. Existem sociedades que têm nomes muito parecidos. Sociedade de Medicina e Cirurgia Plástica Estética. Isso não é cirurgia plástica. Isso é uma sociedade independente que cirurgiões gerais, ginecologistas, querem aprender procedimentos estéticos porque são eventualmente mais rentáveis, mas não tem a formação básica. Você pega um clínico que quer virar cirurgião sem ter feito cirurgia geral. E são membros desse tipo de sociedade. Então, tipo assim, é uma confusão. Sociedade de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, só existe uma. Como só existe uma Sociedade Brasileira de Cirurgia Geral. Uhum. Então, tipo assim, esse tipo de investigação, de confirmação, é o mínimo. Não adianta acreditar que o sujeito é cirurgião plástico porque ele diz que é cirurgião plástico. Alguém tem que dizer por ele que ele é. E quem diz isso é a sociedade. Eu lembro que tô com 48 anos, na década de 80, 90, né? Meu irmão hoje é médico, eu tenho meus tios médicos, várias pessoas da família na área da medicina, né? Doutor Damian, que fez o nosso parto. Então a gente é apaixonado pela medicina, né? Eu amo a medicina por tudo que os médicos fizeram por mim até hoje. E eu lembro que na década de 80, 90 tinha um grande nome chamado Ivo Pitangui. Era uma escola famosa, né, no Brasil, no mundo todo conhecia o Ivo Pitangui. E você, como cirurgião plástico, você deve ter ouvido falar muito do Ivo Pitangui, com certeza. E por que ele se tornou uma pessoa referência no mundo todo? Você lembra dele? Doutor Ivo Pitangui? Sim, eu tive contato com o Ivo Pitangui assistindo aulas apenas. Eu não conheci pessoalmente. Eu já fui na clínica dele, já assisti congressos, porque ele tinha uma grande capacidade empreendedora. Uhum. Ele conseguiu formar várias gerações de cirurgião plástico e várias pessoas se juntaram e formaram um grande serviço na Santa Casa do Rio de Janeiro. Com certeza foi um grande serviço, mas recentemente esse serviço foi desmontado. A família não quis que utilizasse o nome dele depois que ele faleceu. De tanta coisa errada que está acontecendo aí, com certeza. Não, a família não quis vincular o nome dele depois que ele já tinha falecido. Deixou o legado, mas, né? Independente de pessoas, existem muitas pessoas boas. Existem vários cirurgiões que têm uma competência muito grande, mas não têm a mesma exposição. Uhum. Ele teve uma exposição à mídia muito absurda. Uhum. Ele não era o cirurgião plástico mais famoso do Brasil. Ele era o cirurgião plástico mais famoso do mundo. Do mundo. Por quê? Porque ele estava num meio social ultra diferenciado, que tinha acesso à divulgação de uma forma que as outras pessoas não tinham. Então você muitas vezes não conhece pessoas que trabalharam com ele que tinham uma capacidade muito grande, porque o brilho dele não deixava os outros aparecer. Então, de certa forma, a gente fica muito ligado a uma pessoa ou outra, mas é importante saber que existem muitas pessoas de qualidade. O Brasil é talvez o segundo país do mundo hoje em dia que tem mais cirurgias plásticas no mundo, o primeiro os Estados Unidos, e a gente não consegue, mesmo tendo essa qualidade toda, de certa forma, fazer uma... Existe a sociedade para quê? Para normatizar, para dar o mínimo. Isso aqui é o que você tem que ter, o mínimo de qualidade. Só que as gerações estão mudando. Então, tipo assim, as pessoas mais velhas, que eram empreendedores, que tinham ideais diferentes, ideais de excelência em medicina, estão desaparecendo. Então, você não tem pessoas que estão lá focadas em tratar as pessoas, em formar novas pessoas, de uma forma desinteressada. Muitos desses cirurgiões formaram outros sem ganhar nada por isso. Então, hoje, a gente percebe que, tipo assim, existe uma necessidade absurda de trocar o conhecimento por dinheiro. Eu hoje vejo em rede social e em cursos assim, mais recentes que as pessoas querem cobrar valores absurdos para ensinar um curso de 2, 3 dias. Na realidade, você não aprende 2, 3 dias. Você passa anos fazendo formação. Muitas vezes você passa anos acompanhando algum cirurgião com mais experiência para que você consiga realmente dominar aquela especialidade de uma forma prática. Você vai viver o dia a dia, você vai aprender a operar, você vai aprender o que você deve fazer, você vai aprender o que você não deve fazer. Só que você não vai aprender isso assistindo uma aula. Aquilo é uma sequência.
Aquilo é uma coisa de vida. Se você vai em congressos fora, você com certeza você assiste aulas do tipo, o que eu não faço mais? Você chega, o cirurgião mais experiente fala assim, eu não faço mais esse tipo de procedimento porque eu tenho tais tipos de problema. Porque se eu fizer de outro jeito, eu resolvo de uma forma mais prática, mais fácil, mais direta. Então, isso você precisa de maturidade para entender que você não deve fazer de tudo. Você deve fazer o que você se adapta melhor, o que seja melhor para o paciente em termos de tanto de resultado quanto de sofrimento. Então você não deve chegar e propor a mesma coisa para todo mundo. Você tem que ter a sutileza de falar assim, esse aqui não suporta esse tipo de situação. Tem que fazer uma coisa mais simples. Esse outro não. Dá para inventar, fazer 20 procedimentos e ele vai suportar adequadamente. A gente estava nos bastidores aqui no estúdio e uma pessoa, uma senhora, uma jovem senhora, muito elegante, perguntou para ti, doutor, qual é a sua especialidade? E aí eu fiquei pensando também, né? Você respondeu muito sabiamente, você é cirurgião plástico. Cirurgião plástico opera do pé à cabeça, sim, ou não? Sim, do pé à cabeça. É porque hoje em dia o cara só faz nariz, outro só faz a orelha, outro só faz a boca e não acaba não fazendo. Isso é a cirurgia estética. A cirurgia estética, ela tem várias áreas de interesse. Mas o cirurgião plástico geral faz tudo. Tem que fazer. Ele pode não dominar determinada técnica, mas não existe uma técnica para uma região. Se você vai operar a face, você não tem uma técnica, você tem diversas técnicas. E você vai adaptar procedimentos em função da sua experiência e da necessidade do paciente. Não é porque você não domina determinada técnica que você não pode dar um resultado àquele paciente. Você não precisa saber a última novidade que surgiu para você tratar aquele paciente. As técnicas, elas são consagradas. Elas modificam pouco ao longo dos anos. Cirurgia estética se faz mais ou menos desde o começo do século XX. Entendeu? No começo as pessoas faziam muita cirurgia reparadora para acidentes, para deformidades. E em seguida, no pós-guerra, se começou a fazer uma quantidade enorme de cirurgias estéticas, porque aquilo ali já não tinham tantos casos e as pessoas já tinham uma necessidade de melhoria de alguns aspectos que incomodavam desde 1940. Então, tipo assim, um determinado cirurgião, que é o considerado o pai da cirurgia plástica, que é o Harold Gillis, ele, em 1948, já fazia cirurgia de transexual. Hoje a gente vê isso de uma forma, assim, curiosa, por preconceitos, não sei o quê, mas já havia necessidade de algumas situações que a gente não conhecia bem, de algumas situações que eram condições genéticas que as pessoas já tinham na época. Hoje existem coisas que a gente não entende e ainda tem necessidade de uma abordagem multidisciplinar. Mas você vê que desde aquela época existia. A cirurgia de mama, desde 1910 já se fazia vários tipos de cirurgia de mama. Então, tipo assim, isso foi evoluindo. Então, você não precisa fazer a última novidade para que você seja um cirurgião plástico. Você consegue dar resultados de várias formas. Só que, ao mesmo tempo, você tem muitos pacientes que têm expectativas que são irreais. As pessoas não conseguem entender que aquele resultado que a primeira paciente tem é só dela. Não vai ser da segunda. Porque o pré-requisito de flacidez, de idade, de qualidade dos tecidos é diferente. Então, as pessoas imaginam, hoje, olham uma foto e compram, eu quero isso. E hoje a quantidade de informação, ela é muito dinâmica. As pessoas pegam um celular, elas enlouquecidamente, elas não veem uma imagem. Elas veem centenas de imagens. E elas vão vendo. E aquilo está entrando no subconsciente dela. Isso é bonito, isso é adequado, isso é o melhor para mim. Todo mundo está fazendo, entre aspas, né? Todo mundo está fazendo, eu também preciso. Meu lábio precisa estar assim. Porque olha as pessoas bonitas, têm um lábio assim. Só que elas não percebem que aquele resultado é daquela pessoa. Ou elas não conseguem ver que existe limitações. Então, se você não baixa a expectativa do paciente, você não alcança a satisfação. Desculpa te cortar. As aberrações estão acontecendo no mundo, principalmente no Brasil, na área de cirurgia plástica, de botar boca, de botar bunda, de botar isso, aquilo, porque as pessoas vêm na internet e querem fazer igual. E às vezes a pessoa não tem anatomia para receber aquilo que ela quer. Ah, eu quero uma boca igual a essa, eu quero um peito igual a esse. Falando em peito, né? O carnaval acabou agora.
lembrei aqui de umas perguntas que eu quero fazer para ti. Você tem quantos anos na medicina, doutor? 31 anos de formado. 31 anos de formado, né? E cirurgião plástico. Primeira pergunta, você está no hospital como médico lá na madrugada, né? Plantonista, e aí chega uma pessoa num acidente que a orelha está caída de um lado, o nariz está arrebentado do outro, só tem você, eu sei que você vai fazer, né? Mas você é daquele médico assim, pô, nessa área eu não sou bom, eu prefiro chamar um colega que é especialista em nariz. Ah não, nessa área eu não quero mexer em orelha, eu vou chamar um amigo meu para melhorar a orelha do cara aqui. Porque eu sei que além de você fazer tudo, né, na área de cirurgia plástica, você faz pós-bariátrica, você se tornou especialista na área das mãos, que é uma área muito difícil, né? Me falam que você é muito bom nessa área. Mas assim, você está no hospital, o cara chegou todo arrebentado, orelha pendurada, nariz pendurado, o que você faz? Você manda ver? Ou você é daquele que fala, não, nessa área eu prefiro chamar um colega para poder resolver? Aí esse nariz eu não faço. Essa resposta é complicada, porque depende, você está no hospital. O único disponível você não vai chamar ninguém. Tu vai ter que dar o teu jeito. Você é o plantonista. Então você pode dar início ao tratamento, fazer coisas mais primárias e em seguida ter a sequência. Entendi. Mas a parte inicial você pode fazer. Entendeu? Só que as pessoas elas acham que você vai conseguir fazer tudo em todo momento. Não. Você depende das condições locais. Depende da hora, depende de quem vai te ajudar. Por exemplo, você chegou a estar uma pessoa toda arrebentada lá, com a orelha pendurada, como você falou. Nariz pendurado, acidente automobilístico. A orelha está desvascularizada? O que significa isso? Cortou a artéria. Tem que resolver. Não está chegando sangue na artéria. A maioria das pessoas consegue suturar uma artéria de poucos milímetros da orelha? Não. Ela sutura a pele. E fala assim, a orelha não vingou, necrosou. Sim, mas a artéria estava cortada. Existia a necessidade de reconstruir aquela artéria para que tivesse sangue chegando naquele tecido. Então, você precisa de gente que tenha formação para aquilo. E a gente não tem, muitas vezes, as condições locais ou os técnicos que consigam fazer diversos procedimentos. Então, isso é um problema, porque a saúde, ela não é uma área valorizada. As pessoas não entendem que você precisa garantir que o profissional se dedique num local ou em poucos locais. Você quer que o profissional se dedique a vários locais, sem recursos, e ele seja altamente eficiente? Não é possível. Doutor, eu falei do carnaval. É um desfile de bunda nova, de peito novo, desculpa aqui, né? De seios e nádegas. Como é que você vê isso como cirurgião plástico? Agora tem uma moda aí, uma galera fazendo a bunda ficar na nuca. Não, porque eu vou me preparar para o carnaval, porque a bunda tem que ficar bonita e tal. Ou senão eu vou botar 350 de ml na mama. Como é que funciona isso na cabeça de um cirurgião plástico que tem 31 anos de história como você? Como é que funciona isso? A menina chegou no seu consultório e fala, doutor, eu quero... A menina tem 50 quilos e quer botar 300 ml de peito. Como é que funciona isso? Não vejo isso como um problema maior. O que eu vejo como maior problema é entender a cabeça das pessoas. Você olhando uma pessoa que chega e diz que quer transformar uma determinada área do corpo, você entende aquela necessidade pessoal. Só que você não entende, às vezes, quem que está te procurando. E muitas vezes você percebe uma imaturidade grande daquela pessoa em não entender que ela vai fazer um procedimento cirúrgico, um procedimento que tem riscos, que tem complicações. Então, de certa forma, você percebe que muitas vezes o cirurgião, ele quer simplesmente vender o serviço. Eu vou colocar uma prótese grande, vou colocar um colo alto, vou colocar as mamas mais próximas uma da outra. Só que isso é fácil fazer, em termos de venda de serviço. Eu estou te propondo uma coisa que você está vendo todo dia. Você olha imagens, você vai no Instagram, olha vídeos que a pessoa... São vídeos hollywoodianos de cirurgiões que o cara apresenta lá uma situação inicial, mostra vagamente o procedimento, apaga a luz do centro cirúrgico, bota uma luz que mostra uma sombra de uma silhueta que foi muito bonita, e aí mostra um resultado que te apresenta aquilo. E você cai naquela conversa. Por quê? Porque você comprou uma imagem. Só que você não entendeu o seguinte, aquilo é um procedimento cirúrgico. Tem inconvenientes.
Nem todas as pessoas se beneficiam com os mesmos resultados. Então, muitas vezes, se você tem pessoas mais jovens e você quer entender que tipo de pessoa é aquela, explique um pouco mais sobre o procedimento. Mas não explique só das qualidades. Explique das desvantagens. Quando você fala de desvantagem, a pessoa meio que desaba. Porque ela comprou uma imagem e para ela dá sempre certo, nunca tem desvantagem. Então, muitas vezes, esse tipo de pessoa não tem que ser operado. Porque você não vai atingir o resultado que ela quer. Ela simplesmente quer chegar no consultório e olhar um book fotográfico e falar assim, olhar um portfólio. Ah, esse cirurgião opera muito bem, olha quantos peidos em pé que ele colocou, quantos bumbum na nuca ele fez. Sim. Mas a pessoa entendeu que ela vai fazer um procedimento sofisticado, que necessita de anestesia, que necessita de recursos médicos que envolvem riscos. Só que às vezes a pessoa quer fazer coisas do tipo Extreme Makeover, que nem tiver no programa de televisão. Eu quero fazer uma transformação total. Uma transformação total exige horas de procedimento. Quando você faz um negócio acima de 6 horas, você aumenta em muitos riscos. O primeiro que você aumenta é a trombose venosa profunda. Então, se você é um cirurgião consciente, para que você vai fazer procedimentos muito longos e possibilitar uma trombose venosa profunda só porque a pessoa quer uma mudança radical? E rápida, né? E muitas vezes aquela mudança não é suficiente para agradar, porque você não sabe o que está na cabeça daquela pessoa. Ela comprou imagens tão bonitas em diversas situações que ela foi expostas e ela nunca vai ser agradada. E, ao mesmo tempo, você tem uma concorrência muito grande. Ah, tá, eu não faço isso. Seu concorrente faz. O outro também faz. Então você vê muitos pacientes que querem uma coisa assim muito sofisticada e já chega para você, meu concorrente cobrou X, o outro concorrente cobrou Y. Então, tipo assim, você já percebe que o cara tá fazendo uma pesquisa de supermercado. Barganha, né? Pesquisa de supermercado, ele não quer saber se você tem qualidade ou não tem qualidade. Se você disser que você parcela em X vezes ou você dá tantas facilidades, você ganhou o paciente. Se você tem um linguajar sedutor, pega na mão do paciente, agrada demais o paciente, você conquista o paciente. Mas você vendeu uma ilusão. O pessoal não fala dos riscos de morte, não fala do risco de queloide, não fala do risco do peito ficar maior que o caído, do que a musculatura não sustentou, que a menina magrinha que botou 300 ml ficou com problema de escoliose, cifose, porque era muito peito. Ela quer resolver. E o cara que está do outro lado, que é o cirurgião plástico, entre aspas, mercenário, que gosta de grana, ele vai fazer. Depois paga para ver como é que fica. Aí tem aqui, desculpa falar que eu vejo na televisão aí, né, os escândalos, né? Vamos falar dos escândalos, você que está ligado aí na área da medicina, eu sou publicitário. Me fala um pouquinho dos escândalos na área médica aí. Os grandes escândalos de cirurgia plástica não são os cirurgiões plásticos. Isso que é uma grande confusão. Quando você olha assim, morreu na periferia uma jovem de 20 anos que fez uma lipoaspiração e teve uma trombose venosa, levantou, teve embolia e morreu. Isso é raridade. Por quê? Quando você vai fazer um procedimento, como eu acabei de falar, mais curto, raramente você tem trombose venosa. A imobilidade do paciente gera uma parada, uma estase do sangue e faz aquilo haver uma coagulação maior. Se o procedimento é mais curto e o paciente vai se movimentar em seguida, aquilo é muito raro. Então, acontece isso com cirurgiões ou profissionais que inventam de fazer procedimentos extremamente longos em pacientes que estavam tomando anticoncepcional, que deve ser suspendido 3 meses antes do procedimento, Jesus. Que aumenta o risco de hipercoagulação do sangue. Então, tipo assim, é um somatório. O cirurgião que gastou muitas horas, somado à medicação e a vontade de fazer várias coisas num determinado momento, com não especialista. Então você somou fatores. Não foi uma coisa única. Não foi um erro médico único. Foi uma sucessão. Quando você comete um pequeno erro, você consegue contornar. Simplificando, o médico tem que ser muito detalhista, né?
ele tem que ser detalhista, ele tem que ter parcimônia. Uma das máximas da medicina é primum non nocere, que significa primeiro não lesar. Caramba. Primeiro você não tem que estragar a vida dos outros. Você não tem que arrumar complicações. Então você tem que ser cauteloso, você tem que ser parcimonioso, você tem que ser detalhista também, mas você não tem que inventar demais. Quando menos é mais, essa frase serve para isso. Eu lembro que na década de 80, porque eu era criança, né? Eu lembro que as amigas da minha mãe faziam cirurgia para diminuir a mama e a grande maioria ficava com a queloide embaixo, tinha um problema de queloide e depois tinham que refazer a plástica, que na época não existia ainda, se eu não me engano, a prótese de silicone. Então antigamente ou reduzia ou aumentava, e quando aumentava usava o próprio tecido, a área do bumbum, então, né? Alguma coisa assim. As cirurgias de mama, elas têm várias modalidades. Quando a mama é grande, você faz uma mastoplastia redutora, você diminui. Quando a mama é caída, você faz uma mastopexia, você levanta o tecido, às custas de retirar a pele, reestruturar a parte interna. Existe a cirurgia de prótese, que é uma inclusão de um material que não é do corpo. Aquilo é um corpo estranho, é um material que tem uma compatibilidade relativa. O corpo consegue tolerar, na maioria dos casos, mas que em alguns pacientes permanece com uma reação anticorpo estranha o tempo inteiro. Então você tem complicações da colocação de prótese. O queloide é uma situação que a pessoa faz uma cicatriz exagerada. O queloide é mais comum em crianças, que tem uma tendência a produzir cicatriz exagerada, e ele é extremamente raro em velhos. Então, às vezes, você coloca uma cicatriz no meio da face de um idoso e a qualidade é muito boa. Ela simula uma ruga, enquanto que o jovem faz aquilo. Mas em cirurgia plástica, a gente tem que ficar atento ao seguinte: você operou um paciente, qualquer tipo de cirurgia, você quer saber se a cicatriz vai ficar com qualidade X ou Y, você só vai saber com 2 meses. Então, quando você estiver revendo o paciente no 2º mês e perceber que a cicatriz está alta, você tem que fazer uma intervenção. Você vai tratar aquela cicatriz de diversas formas, com aplicações de medicações, corticoides, fluoracil. Tem várias substâncias que você pode injetar na cicatriz. Você pode lançar mão de utilização de alguns tipos de laser, de compressões com placa de silicone, com malhas compressivas. Existem várias situações para você contornar. Mas é importante saber, cicatrizes são permanentes. Às vezes elas são bastante visíveis, né? Outras elas passam desapercebidas. Porque a qualidade da cicatrização individual é muito boa, mas não é para todo mundo. Então, a ideia de que cirurgia plástica não deixa queloide é uma grande ilusão. Deixa queloide como qualquer outra cirurgia. Só que o cirurgião plástico, ele trata esse tipo de cicatriz de uma forma mais próxima. Ele fica atento para intervir, para que a cicatriz fique da melhor qualidade. Outras especialidades não têm essa atenção. Fez uma cicatriz, porque ele tratou um problema de cirurgia geral, de ortopedia, e ele não quer saber da qualidade da cicatriz, não é com ele o problema. Desculpa te cortar voltando aqui, você falou uma coisa muito legal que eu não tinha percebido e tinha esquecido. Todo mundo acha que cirurgia da mama é somente colocar silicone. E você lembrou uma coisa que é muito legal, a pessoa pode reduzir, aumentar, levantar sem precisar botar silicone. O silicone, ele é uma situação de substituição. Se a pessoa não tem mama, uma mulher, por exemplo, jovem que não tem mama, tem indicação de colocar silicone, porque ela não tem. Vai ter um aspecto mais masculino, pelo fato de ter uma mama muito atrófica, muito pequena. No caso da gigantomastia, que a pessoa tem aquele peito grande que chega a botar em cima da mesa. Então, gigantomastia é uma situação, a mulher tem uma mama sutiã tamanho 56, que é um tamanho muito grande. E você vai diminuir, porque aquilo ali vai dar conforto da postura, melhorar dores cervicais, de coluna torácica. Isso tem interesse, só que esse tipo de cirurgia, ela não é uma cirurgia que seja tão extravagante o resultado quando a prótese de mama que você vê todo dia hoje. Entendi. Você vai estar falando da mulher do carnaval. Aquela prótese de mama é para aquela mulher que é jovem, que tem uma mama
com uma qualidade de pele muito boa, que vive na academia, que faz dieta eternamente, que quer mostrar que para alguém, toma anabolizante e que vai se expor porque aquilo ali vende uma imagem. As pessoas, elas vendem uma imagem. Pessoas que são muito bonitas vendem aquela imagem de, sei lá, superioridade, de beleza, as pessoas querem isso. Mas, muitas vezes, você não quer ter o trabalho que as pessoas têm para ter aquele tipo de coisa. Você quer ter um corpo atlético, bonito, sem querer fazer atividade física. Não é compatível. Peito para ninguém. Entendeu? Muito legal você falar isso aí, né? Porque eu lembrei que não é necessário você, às vezes, você tá com um peito um maior que o outro, ou você tá com um peito muito grande, ou você tem um peito muito pequeno, e você não precisa, muitas das vezes, colocar o silicone. Você consegue resolver, se você não quiser ser aquela mulher que vai mostrar para todo mundo que o seu peito tá bonito, que você fez plástico, que você botou, que hoje em dia o pessoal acha chique falar, eu botei silicone, então, né? O silicone, ele era uma coisa que as pessoas colocavam antes, 30 anos atrás, e não queriam mostrar que tinham feito. Hoje virou sinal de status. As pessoas querem mostrar que fizeram. Tudo bem, aquilo ali é uma realidade, uma necessidade da cabeça do jovem. A pessoa de mais idade, de 50, não tem tanta essa necessidade. Só quer ficar elegante. E muitas vezes, a pessoa tem uma prótese de silicone e quando ela chega numa fase mais tardia, ela fala, não quero mais a prótese. Por quê? As pessoas esquecem o seguinte, como eu acabei de falar, a prótese é um corpo estranho. O corpo passa ao longo da vida tentando expulsar aquele corpo estranho. Entendi. Então o que acontece? Quem tem uma prótese provavelmente vai ter uma nova cirurgia para troca de prótese. Só que às vezes a pessoa não se programa para isso. Então, por exemplo, outro dia eu atendi um telefone, uma paciente ligou e falou assim, eu coloquei uma prótese, mas cedeu. E eu tenho convênio da Unimed. Sim. Ela fez uma cirurgia, com menos de um ano a prótese não estava na posição que ela gostaria que estivesse, e ela achou que ia fazer aquilo pela Unimed. Você fez uma cirurgia com um determinado cirurgião. A cirurgia não lhe deu a satisfação que você imaginou, porque o resultado durou pouco. E agora você quer fazer aquilo por um convênio que vai pagar 1/1000 do que você foi cobrado pela primeira vez? E você acha que o convênio vai pagar por uma cirurgia estética? O cirurgião não está interessado em fazer aquilo. O convênio não cobra aquele tipo de cirurgia por contrato. Cirurgia estética não faz parte do contrato de operadores de saúde. E a pessoa tem a ilusão de que ela vai conseguir tratar aquilo. Então, olha como é que as pessoas escolhem mal. Elas fazem um procedimento, mas elas não sabem que tem uma sequência. E depois elas acham que elas vão dar a sequência de outra forma. Se elas não conseguirem fazer uma programação até financeira, para que elas falassem assim, eu vou dar continuidade a um sonho que eu tive, que não ficou do jeito que eu queria, mas eu não consigo financeiramente arcar com esses custos. Então, é uma ilusão muito grande, porque as pessoas às vezes se enrolam, entendeu? Mas não conseguem dar uma E bate lá na tua porta pedindo milagre, né? Bate pouco. Bate até pouco. Por quê? Porque o meu perfil de cirurgião é diferente. Então, eu não tenho o perfil de consultar 20 pacientes, 30 pacientes num dia para vender para 2, 3. Na realidade, eu sempre tive um perfil de ser muito cirúrgico. Então, tipo assim, eu quero ver paciente que eu vou operar. Então, pacientes que vão fazer determinados procedimentos, às vezes menores, não se adaptam àquela minha realidade. Ou falar assim, eu vou ver 200 pacientes para escolher um. Não, eu não faço questão de ver 200 pacientes. Por quê? Porque se você estiver vendo muita gente, você não consegue avaliar a necessidade e se o que você pode oferecer para aquela paciente é compatível com o desejo dela. Doutor, eu estou muito preocupado, eu como paciente, como ser humano, né, como comunicador que sou, que eu sempre tento bater esse papo com você para aprender, que não é a minha área, é a medicina, mas eu sou uma pessoa que gosta de aprender. É o seguinte, tem cirurgias que é pela necessidade. Você vê uma pessoa de 50, 60, 70, 80 anos, hoje procura você, que eu sei que você é muito bom nisso também, para tirar aquela pele que fica caindo em cima do olho. Né? E você falou para mim, Eduardo, eu só opero se tiver necessidade. Se a pessoa tiver com problema de visão, ou se aquela pele estiver
pesando a pessoa tá triste também porque não tá conseguindo enxergar, e eu sei que você é bom nessa área. Qual o nome dessa cirurgia da pele, É a blefaroplastia. Você também faz também, né? Faço, mas o que acontece é o seguinte, você vê muitas vezes pessoas muito jovens de 30 anos querendo fazer uma blefaroplastia. Não faz sentido. Por quê? Não vai mudar muita coisa nessa pessoa. Quando você faz uma cirurgia, na minha cabeça, tem que haver uma mudança. Se você não promove essa mudança, fica difícil você valorizar o resultado que a pessoa teve. Se a mudança é muito sutil, é mínima, a pessoa muitas vezes não gosta e ela vai ficar insatisfeita. Então você operar pessoas que têm coisas mínimas é um problema. Porque você muitas vezes não vai atingir o resultado que ela precisa para a cabeça dela. Às vezes o corpo não tem necessidade daquilo, mas ela precisa de um resultado na cabeça. Então, tipo assim, esse tipo de situação de operar coisas que tem uma mínima deformidade, uma mínima alteração, não é do meu perfil. Entendi. Por quê? Você vai oferecer pouco. Tá bom, a mulher tem uma pálpebra superior que tem um excesso e quer melhorar a aplicação da maquiagem. Faz sentido. Você vai promover alguma coisa que vai beneficiar do ponto de vista de aceitação. Mas se a pessoa tá lá olhando, não, eu quero fazer aqui uma cirurgia para levantar a sobrancelha, fazer fox eye, olho de raposa. Então, tipo assim, botar uma cicatriz externa em cima do supercílio para modificar minimamente uma sobrancelha num paciente muito jovem, na minha cabeça não faz sentido. Por quê? Você está colocando uma cicatriz externa, como eu acabei de falar, em jovem, queloide é mais frequente, cicatriz na estética é mais frequente em jovem. Então, essa é uma cirurgia do velho. Isso tem a ver com as expectativas irreais que você fala? Tem. Mas se você levanta uma sobrancelha no velho, você fala assim, mudou. A cicatriz ficou boa, ficou imperceptível. Se você faz isso no jovem, uma pessoa de 20 anos, você coloca uma cicatriz mal posicionada, foi você que colocou a cicatriz. Então não adianta você entrar em qualquer ideia do paciente. Eu quero que meu lábio é mais longo, eu vou botar uma cicatriz que é logo acima do lábio, colado ao nariz, num paciente extremamente jovem. Sim, se a cicatriz ficar boa, você é um herói. Se a cicatriz ficar ruim, você é um vilão. Então, para que colocar uma cicatriz que está no meio da face num paciente de 20 anos de idade, porque a pessoa está muito preocupada com a altura do lábio? É um exagero. Se você tem um paciente de 60 anos que tem um lábio já atrófico, pode ser uma coisa complementar a uma cirurgia. Mas, em determinadas situações, você vai produzir um resultado que não vai agradar. Você falou uma coisa muito legal. Semana agora eu estava na piscina com a minha patroa e eu vi uma criança com um lábio pontiagudo com uma carne para fora. E eu falei de ti. Falei, pô, tem um amigo meu que é cirurgião plástico e tal. Falei pra mãe. Sabe o que a mãe falou pra mim? O meu filho não se sente incomodado. Ele falou que só vai operar um dia que ele for incomodado. Porque hoje em dia ele vive bem, não tá incomodado, não mexe com ele. Ele tem, sei lá, o menino devia ter 12, 11 anos. E eu vi a criança feliz, brincando e tal. E a mãe falou, não, eu só vou procurar um cirurgião plástico quando meu filho achar que ele tá incomodando ele. Cara, eu achei muito legal isso, cara. Mas é exatamente isso. Você não tem que forçar nada, né? Você não tem que querer mudar o aspecto de alguém. A pessoa que tem necessidade daquela alteração. Não é você que tem que sugerir. Quando alguém chega no consultório e não sabe o que quer, eu quero fazer uma cirurgia e tal, e quer que você avalie o que você tem feito. Não, tá errado. A pessoa que tem que dizer para você, isso me incomoda. E você tem que dizer para ela, eu consigo fazer esse tipo de procedimento para alterar este formato. Mas você não tem que sugerir para a pessoa, você olhou para alguém e falou assim, preciso operar sua orelha, preciso operar seu nariz. Ela tem que sentir necessidade. A necessidade não é do cirurgião. Entendi. Então isso é um problema, porque você vai em determinados consultórios, isso está acontecendo muito na estética. A pessoa tem um problema, tem um câncer de pele. Vai no consultório de um dermatologista. O dermatologista fala assim, mas você não quer injetar um botox? Eu fui procurar um câncer de pele. O tratamento para um câncer de pele. É a grana, né? E aí o que acontece? Você percebe que o tratamento daquela área está se tornando desinteressante para ficar vendendo serviços que a pessoa nem quer. Você está induzindo as pessoas a escolher, a optarem por coisas que elas nem sentiam necessidade.
E aí você vai fazer tratamentos que têm seus riscos também. Se ela não quis fazer aquilo e você induziu, como é que você justifica depois uma complicação? Pelas notícias que eu venho assistindo na mídia, né, como eu sou jornalista publicitário, eu leio muito e vejo muitas coisas acontecendo, né, que saíram na mídia aí, o cara que era especialista em bunda foi preso e outras conversas que tem por aí pelo Brasil afora. O que eu vejo? Que as pessoas, você falou, as pessoas estão muito focadas naquilo que está na internet. Então, se todo mundo tá botando boca, eu vou botar boca também. Cara, mas às vezes a menina tem uma boca linda e ela acaba ficando feia. Eu tava com a Carol outro dia na minha patroa no shopping. Cara, eu vi umas 40 bocas iguais, parecia boca de boneca. Uma boca que não era da pessoa, que você via que não era uma coisa natural. E a pessoa, em vez de ficar bonita, ela fica feia. Você que tá assistindo aí, abre o coração, abre a mente, né, pra entender isso, né? As pessoas, nem toda a boca... Eu assisti como se fosse uma entrevista de um cirurgião americano há pouco tempo. E ele falando o seguinte, a cirurgia plástica, ela tem que, quando você vai fazer uma cirurgia para mudar alguma operação, ela não tem que transformar a pessoa a ponto de você não reconhecer mais a pessoa. Você tem que melhorar o que ela tem, você tem que atenuar aquele sinal de envelhecimento. Mas se você transformar aquela pessoa em outra, você não... Quem conhece aquela pessoa, ou mesmo a pessoa que está se olhando no espelho e não se reconhece mais, você criou um grande problema. Porque você... Por exemplo, você vê grandes alterações, assim, coisas de revistas e internet. Você vê pessoas que colocaram volumes enormes de preenchimento, de gordura, seja lá do que for. Queixo. De colocar fios. E uma pessoa que já tinha um envelhecimento, aquele tecido estava atrofiado. Aquela pessoa se tornou com aspecto, com uma face mais... com volume absurdo, com uma face que tem uma distensão ali, que você não reconhece aquela pessoa. E aí você ainda acrescentou outros procedimentos cirúrgicos, seriados. Retirou pele várias vezes. Então você cria deformidades que se tornam grosseiras. Desculpa te cortar, semana passada a mídia toda no mundo pegou uma foto da Madonna. Eu vi. E atual e uma foto de 5 anos atrás. Excesso de volume. Por quê? Você quis melhorar uma pele que já estava caindo. Então você encheu aquilo de algum substituto embaixo da pele, distendeu, só que você pegou uma pessoa que tinha um contorno que era bem conhecido e transformou numa face de lua. É outra pessoa. Então, tipo assim, tá muito diferente. Aquilo ali não é uma cirurgia para você não... para você mudar a identidade da pessoa, para você não ser reconhecido que você está sendo procurado. Na realidade, você está fazendo uma cirurgia porque você quer melhorar um aspecto, você quer ter um aspecto mais jovial. Mas se você mudar a identidade da pessoa, perdeu sentido. Doutor, eu sei que eu estou no seu programa, a gente está chegando a 1 hora de programa e eu queria aproveitar que você me convidou para bater esse papo com você, que você olhasse para essa câmera aqui, como humilde publicitário que sou. Cara, você é cirurgião plástico, há 31 anos você está na medicina. O que você diz aí para essa galera aí, que é o YouTube, né? A gente sabe, você sabe disso, que hoje é a máxima entre 17 a 25 anos, o máximo 30, jovem, a juventude está aí, está aqui tendo a oportunidade de bater um papo com um cirurgião plástico, né? E tem muitas dúvidas, né? Doutor, eu faço o que todo mundo faz, eu faço aquilo que eu devo fazer, eu coloco a mama porque eu não tenho mama, eu coloco boca porque todo mundo está colocando boca. Você como um pai, que eu sei que você é pai também, o que você diria para sua filha? Se você tivesse uma filha mulher, que você tem um rapaz bonito, o que você diria para sua filha, como um pai? Esquece que você é médico agora, cirurgião plástico, conceituado, querido, né? O que você diria? Eu acho que procedimentos menores são justificáveis. Procedimentos que deformam não são justificáveis. Procedimentos que alteram a identificação da pessoa não são justificáveis. Que muda a pessoa, né? Que muda a pessoa drasticamente. Irreconhecível, né? Não faz sentido. Mas você fazer pequenos procedimentos ao longo dos anos faz sentido se aquela pessoa tem alguma vergonha daquela situação. Você melhora a vida da pessoa, com certeza. Mas exagerar e querer seguir um padrão de beleza que é meio standard, que todo mundo tem a mesma cara,
Não faz muito Que sentido. todo mundo, com certeza, no futuro próximo vai se arrepender. Por quê? Hoje é moda, mas será que daqui a 10 anos vai ser moda? As pessoas tudo com boca gigante de boneca, com peito gigante, uma menina de 20 e poucos anos com um peito de 300 ml que não tem corpo nem para segurar 200. Então, assim, eu penso muito nesse futuro próximo. Hoje é uma moda, mas será que amanhã vai ser uma moda? Como você falou, muita gente colocou na década de 90. As pessoas, né? elas acreditam muito na reversibilidade do que você faz. Tem coisas que são irreversíveis. Tem coisas que você não consegue alterar depois. Muitas moças quase perderam a perna, a bunda, a nádega, porque fizeram injeções, né? Então, esse é um outro... Essas injeções, essas coisas que a gente vê de problemas, são que as pessoas inventam a utilização de materiais que são permanentes, que não tem compatibilidade nenhuma com o corpo e causa uma reação inflamatória crônica. Ou, muitas vezes, infectam e causam problemas graves de saúde. Só que elas não aprendem. Se injetou silicone industrial há 40 anos atrás. E tiveram vários problemas com isso aí. E as pessoas inventam outras substâncias para injetar e não percebem. Só que elas não se contentam em injetar volumes mínimos. Elas querem injetar 500 ml, 1 litro. Tipo assim, achando que aquilo não vai causar nada. Né? Às vezes não é nem você estava falando que você muitas das vezes você usa a própria gordura. A gordura é um tecido do próprio corpo. E as pessoas se injetar coisa sintética, polimetilmetacrilato, acrigel, entendeu? Aquilo ali não é uma substância que seja inerte. Causa reação. Então, tipo assim, isso a gente vê esse tipo de situação frequente e depois as pessoas não vão entender as sequelas de necrose, de infecção, de reações inflamatórias crônicas, o sujeito lá de décadas depois tendo que tomar cortisona porque o corpo está sempre inflamando, entendeu? Doutor Frederico, quero te dar os parabéns como humilde comunicador que sou, publicitário, né? Eu te sigo nas redes sociais. Parabéns por esse nome Pod Doctor, muito inteligente, muito legal. É o podcast do doutor, né? Dos médicos. Cara, e você vai continuar fazendo? Sim, a ideia é que a gente fale sobre diversos temas de saúde, de cirurgia plástica e de cirurgia da mão. Alguns temas de saúde. Se a gente convidar outras pessoas para que acrescentem coisas práticas, coisas que tenham interesse de aprendizado, de informação, porque as pessoas estão necessitando de informação de qualidade. A informação, ela é confusa e ela é uma informação que ela é muitas vezes para vender. Uhum. O marketing, ele tem uma qualidade muito boa, mas ao mesmo tempo, quando ele é usado apenas para venda, ele distorce o que a gente tem para oferecer. Você vê pessoas hoje em dia, as pessoas elas não apenas divulgam o que fazem, elas bombardeiam, patrocinam publicações para que aquilo atinja milhões de pessoas e naquelas milhões de pessoas você vai selecionar alguns. Você no mercado de luxo, você vai mandar publicidade para milhões e você vai convencer algumas unidades, algumas poucas pessoas que vão comprar aquele seu produto. Só que isso é uma estratégia muito forte. Uhum. Então, tipo assim, aquele marketing, ele tá ligado em seguida a um setor de venda. E aqui, se aquele setor de venda não existir, você não vende aquele seu produto inicial. Não, eu queria entender. Então, a medicina que era mais romântica, que era mais boca a boca, que era mais de indicação, ela tá acabando. Eu queria entender, desculpa te cortar, doutor, como é que o CREMERG, né, que é responsável pela área médica, como é que eles deixam a pessoa divulgar nas redes sociais dizendo assim, barriga trincadinha, tantas parcelas de X mil reais? Não deixa. Não, mas tá rolando aí, né? Não, mas não deixa. E aí eu vejo aqui, bunda na nuca, por então, X parcelas de R$1.000. Olha o que acontece. Negócio muito louco isso, né, cara? Existe códigos de publicidade. Existe até... Tem um que chama CODAME. É um código de divulgação de procedimentos médicos do CFM e o CRM. Esse tipo de código, ele estabelece normas do tipo assim, não é permitido antes e depois, não é permitido divulgar preço, não é permitido você sair abraçado com um artista famoso, entendi. Não é permitido você divulgar o seu serviço ou rifar o seu serviço, sortear
aquele seu serviço. As pessoas fazem isso. Fazem. Só que se você vai perceber o seguinte, você viu uma publicidade lá. Estou aqui mostrando antes e depois de uma cirurgia em tal procedimento. Muitas vezes não é o médico. Muitas vezes não é o cirurgião plástico. Porque a Sociedade de Cirurgia Plástica vai criticar. Vai penalizar aquele cara que está fazendo uma propaganda antiética demais. O cirurgião plástico, o médico que está fazendo aquilo, ele vai ser denunciado pelo outro colega. E ele vai ter que responder pelo aquilo de coisa e vai sofrer sanções, punições por aquele ato antiético. Porque ele, do ponto de vista de concorrência, ele é desleal. O código existe porque ele é desleal com o colega dele. Não porque seja... As pessoas não conseguem entender a ética. A ética é uma série de condutas que são estabelecidas por um conselho. Não é o que você escolheu fazer. Ah, eu acho isso. O conselho de odontologia, ele não se incomoda com antes e depois. Eu sou da comunicação, mas nunca faria isso que eu tô vendo na internet. O que eu tenho visto na internet? Eu vejo uma mulher deitada, com a barriga untada de óleo, com o peito feito, com a barriga feita, a abdominoplastia, o peito, a médica mostrando o antes e depois da barriga e do peito. Na internet, a pessoa nua, só coberta a parte... Isso muito louco. É um fenômeno dos últimos 2 anos. É muita gente fazendo isso. Então, mas existem agências que vendem esse tipo de serviço de videomaker. Muito louco. Pra te demonstrar que, tipo assim, aquele cirurgião ele é muito especial. E se você reparar, você tá numa sala de cirurgia, você tem uma penumbra, você tem um óleo sobre o paciente, você tem um formato, uma silhueta, posições... Aquilo não é uma cirurgia apenas, a cirurgia foi parada para fazer filmagem. Foi. Por quê? A cirurgia, você tem que ter luz, você tem que ter foco, você tem que observar o que você está fazendo, você não está ali fazendo poses para poder mostrar que você é bom cirurgião. Entendeu? Então, tipo assim, aquilo é um contexto que foi inventado nos últimos anos que o cirurgião que não está seguindo alguma forma, ele está perdendo terreno, ele vai entrar em extinção. Ele vai entrar em extinção. Porque o cirurgião que faz fama é o cirurgião que está mostrando esse tipo de situação. Entendi. E aí você pega muitas vezes um cirurgião mais novo, ele não aprendeu aquela ética antiga. Por quê? Porque ele não tem mais chefe. Os velhos se aposentaram. E não estão ensinando esse tipo de coisa para o cirurgião. O cirurgião, você não tem um chefe que chega para você e fala assim, meu amigo, você veio barbado trabalhar. Toma aqui um Presto Barba, vai fazer sua barba e volta. Não existe mais isso. Desculpa te cortar, você como é um médico mais educativo, você é mais do lado educativo. Eu nunca vi você mostrando peito, bunda, né, cirurgia pós-bariátrica que você faz para tirar a pele, nariz, orelha. Eu nunca vi. E como é que você consegue ter o seu consultório com volume, né, que você possa pagar suas contas, né? Então, mas você tem que se adaptar a esse tipo de situação. Você divulgar o que você faz é importante, porque se você não falar, ninguém vai falar por você. O boca a boca já era. Entendi. Você tem que dizer o que você é capaz, você tem que dizer qual é a sua formação, porque senão, quem não tem formação vai mostrar do jeito que... Pode. Isso pode. As pessoas vão mostrar de uma forma que é antiética, que não segue normas, e vão parecer que aquelas pessoas sabem fazer e você não sabe. Então você precisa arrumar um meio termo para divulgar o que você consegue fazer, você informar as pessoas e dizer que, tipo assim, alguma daquelas situações são fictícias. Nem todas aquelas pessoas vão ter resultados. As pessoas agora estão fazendo situações que elas criaram novelinhas. Você chega no começo do dia, posta no seu story, começando mais um dia. E aí você vai lá, coloca uma situação que você começou a trabalhar. E aí você divulga o procedimento que você está fazendo. E aí você informa, não, mais uma paciente satisfeita com o meu procedimento. Então, o que acontece? Você cria uma situação diária de mostrar que você está realizando um sonho. Em vez de você chegar e dizer que você está lá trabalhando, fazendo determinadas coisas, informando, ensinando, não. Você bota na cabeça da pessoa diariamente. Você quer realizar o sonho? Eu estou aqui. Olha o sonho que eu realizei hoje. E aí você mostra corpos, silhuetas de casos que ficaram muito bons. Sim. Você não vai mostrar nunca uma coisa que ficou mais ou menos. Quanto mais uma coisa que ficou ruim. Só vende o peixe bonito. Exatamente. E você não se você percebe,
Uma pessoa que gasta tanto tempo fazendo isso, ela não vai gastar tempo com o paciente. Ela está gastando tempo demais em fazer aquilo. Se você percebe hoje em dia, existem consultas hoje em dia que o sujeito fala assim, eu vou te apresentar a minha clínica e vou te apresentar um padrão sofisticado. Você chegou, foi na clínica, consultou, passou por uma triagem, consultou com uma enfermeira, a enfermeira fez lá algumas perguntas, você passou no nutricionista, fez uma avaliação de bioimpedância, de quantidade de gordura corporal, você passou em uma fisioterapeuta dizendo que, olha, a gente faz drenagem linfática assim, assim, assado, você passou no outro, passou em diversos setores dentro de uma clínica, só que você não percebeu o seguinte, você ficou 4 horas dentro da clínica para conhecer toda aquela sofisticação e o cirurgião gastou 15 minutos com você. Doutor, o senhor pediu para me avisar, estamos completando 1 hora do seu programa, mas eu queria te perguntar mais uma coisa antes de você finalizar e falar do próximo programa que você vai fazer. Essa onda que nutricionista, desculpa que eu estou com vontade de rir, nutricionista, fisioterapeuta, oftalmologista e outras classes da medicina fazendo transplante capilar. Meu irmão, virou uma moda, uma febre, o cara parcelando na internet. Venha botar cabelo tal por apenas 10 parcelas de tal. Não é só o transplante capilar. O cara capilar, é cirurgião, não. O cara tem que ser cirurgião para fazer o transplante. Não é só o transplante capilar. O transplante capilar é uma cirurgia que tem várias nuances, que é uma cirurgia que é demorada e difícil você avaliar se o sujeito vai ficar satisfeito. Mas o cara é cirurgião? O cara para fazer tem que ser cirurgião? Deveria. Deveria, né? Deveria ser cirurgião plástico. Mas a grande maioria Só que as pessoas estão aprendendo, estão fazendo cursos de final de semana, aprendendo um procedimento único. Aprendi a fazer um FUE. É um procedimento de transplante fio a fio. Então o sujeito vai ali, faz aquele tipo de procedimento, aprende, faz várias sessões daquele procedimento, cobra caro por aquilo ali, mas ele não tem formação de cirurgião. Nem cirurgia geral ele fez. Então, o que acontece? Se você vai fazer um procedimento longo, você acha que não tem complicações? Mesmo que seja com anestesia local, pode ter complicações. Então, tipo assim, cirurgia não é uma banalidade. Recentemente, a gente estava até comentando aqui agora há pouco, o tatuador que foi fazer uma tatuagem, teve coisa. Xilocaína, né? Xilocaína para fazer, fez os furinhos lá da tatuagem e aplicou um spray de xilocaína. Só que a xilocaína que é usada normalmente é 2%. A que ele estava usando era 20%. Jesus. Então a absorção, que a gente chama maciça daquele anestésico, causou problemas que levaram ao óbito. Então, tipo assim, mesmo procedimento que não é tão sofisticado, perfurações de tatuagem, né, associadas a um spray, geraram óbito. Então, tipo assim, se você vai fazer uma cirurgia, não é que você vai gerar morte fazendo um procedimento de transplante capilar, mas você, muitas vezes, não vai conseguir convencer o paciente de que aquilo ali dá resultado X ou Y, de que ele tem que fazer vários procedimentos, que tem que ter uma manutenção daquilo. Então, tipo assim, existe uma necessidade muito grande de vender, mas não se ninguém se coloca no lugar do cliente, do paciente, para ver se você vai atingir o que ele precisa. E a estética é uma das áreas em que existe maior invasão de especialidades e de outras profissões. Todo mundo quer fazer estética. Você vai ver o cabeleireiro injetando botox em algumas situações. Então, é um problema que se você não tiver o mínimo de critério na escolha, você pode se aborrecer muito. Doutor Frederico Novellino. É isso mesmo? É isso mesmo. Doutor Frederico Novellino, você é médico aqui na Barra, né? Você atende aqui na Barra. Barra Life. Barra Life. Eu te agradeço pelo convite de deixar eu fazer algumas perguntas para você. Nós chegamos a 1 hora. E o seu próximo programa vem quando aí? Quando é que vem o próximo? Vai trazer convidado? A gente vai tentar fazer um programa semanal, mas não tem uma programação fechada ainda, porque a gente depende dos colegas que precisam disponibilizar seu tempo para poder participar junto com a gente. Então, para fechar essa 1 hora de programa, manda um recado para essa juventude aí que está te assistindo aí. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o que a gente gosta. Se a gente faz o que a gente gosta, a gente consegue persistir.
Se a gente faz só porque a gente quer ganhar dinheiro, aquilo não dura. Porque além de ganhar dinheiro, você tem outras situações que envolvem aquela profissão, aquele procedimento. Então, se você gosta do que você faz, você consegue aprender o que vai te levar a ter um resultado melhor. Se não, você desiste antes do tempo. Obrigado pelo convite. Espero voltar. Abraço, até o próximo Pod Doctor.